Olá, vocês vão assistir uma aula hoje a nível técnico. Pois é, há uma aula para o assistente administrativo com uma linguagem um pouquinho mais alta para vocês. Por quê? Nós necessitamos de assistente administrativo que saiba também começar a pensar de forma técnica também. Porque aonde vocês estarão trabalhando, onde for, vocês vão trabalhar com pessoas qualificadas. Então, muitas das vezes, você vai ter que tentar fazer ou aprender a fazer um documento técnico. Então, por isso, nós iremos ter uma aula de documentação técnica que já está no cronograma de vocês. Eu só subi o nível dela um pouquinho para que vocês entendessem. Então, vocês vão ver muitos exemplos da área de elétrica, eletrotécnica, de engenharia civil, engenharia de todas as formas. Por quê? A linguagem técnica ela é variada, só que de um jeito simples que todo mundo possa entender. Mesmo que seja de outras áreas, o assistente administrativo ele tem que entender porque ele vai fazer a tramitação de muitos documentos dessas áreas. Beleza? Então vamos lá? Bem, para iniciarmos, eu quero trazer para vocês o objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula, como vocês podem ver, é conhecer o que é documentação técnica. O que é um documento técnico? Quais são os tipos, características, textos e por aí vai. Então, beleza. Dentro do objetivo da aula de hoje, eu vou trazer para vocês o que é uma documentação técnica, tipos e características que eu vou deixar para uma próxima aula. Na primeira etapa que nós iremos ver é o que é uma documentação técnica. O que é uma documentação técnica, professor? Então vamos lá. Documento técnico é um texto. O que é um texto? Você está no WhatsApp. Lá em cima tem um texto com o seu nome. Aquilo ali, aquela junção de palavras é um texto. Tá? Então, esse texto preparado, você vai criar um texto, vai opinar, você vai digitar um texto ou escrever um texto à mão, que ele... No conteúdo do texto que você for escrever, você vai colocar assuntos, fatos técnicos ou científicos. Traduzindo, dentro desse contexto técnico, dentro desse texto, você vai trazer informação sobre algum assunto da sua área determinada. Por exemplo, se eu sou jornalista, eu vou trazer assuntos técnicos da área de jornalismo, de publicidade e propaganda, de administração, de direito e por aí vai. Tudo dentro desse texto. Toda vez que eu trago essa opinião técnica em um texto, ele se torna um texto documento técnico. Por quê? O que você fala a partir dali é de total responsabilidade sua. Então, é uma opinião profissional sobre determinado assunto que você assume o risco, depois de ter dado a opinião, que as pessoas que estão ouvindo, elas podem colocar o que você disse em prática. E se isso, porventura, der errado, ela tem a documentação técnica de quem as ensinou. Ou, se isso der certo, eles vão replicando para outras pessoas fazerem o mesmo. Resumindo, são opiniões e relatos que somente um profissional específico pode relatar, baseados em muitos outros textos, dados e observações. Quando eu vou dar alguma opinião profissional, eu tenho que me basear em algum texto técnico. Não é eu acho, como vocês vão ver à frente. Toda vez que eu vou trazer uma informação, passar uma informação para outra pessoa, eu vou atrás de dados, eu vou estudar a fundo, eu vou pesquisar, eu vou discutir comigo mesmo, mas será que isso é viável para eu escrever em um documento que as pessoas podem ler e elas podem interpretar dessa mesma forma que eu estou escrevendo? Então, beleza. Toda vez que um texto técnico ou um documento técnico é criado, o que pode ser um documento técnico? Um e-mail pode ser um documento técnico? Pode. Quando você manda um e-mail opinando, fazendo em suma, um relatório, fazendo o relato de algum item que você fez, ou que você acompanhou, ou que você montou, aquele documento, aquele e-mail, se torna a partir de agora um documento. O conteúdo dele, o que está escrito no e-mail, ele pode ser ou não técnico. O que vai garantir que esse e-mail se torne um documento técnico? O conteúdo.
Esse conteúdo tem que estar explicando sobre algum assunto da sua área, alguma opinião, algum parecer, alguma recomendação, alguma passo a passo de montagem em linguagem técnica. Tudo isso, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp pode se tornar um documento técnico. Como, professor? Algumas pessoas falam assim, não, documento técnico é uma folha formatada de acordo com as normas da BNT. Também. Mas hoje em dia, tudo que se possa comprovar que foi dito por você está se tornando uma documentação técnica. Hoje, infelizmente, as nossas redes sociais, nossos e-mails, nossos WhatsApp estão se tornando uma forma de registro. Estamos sendo registrados. O que é registrado? Salvo, tudo que você está falando está salvo e está lá que foi dito por você. Então, aquilo é utilizado como base de argumento e como base para ensino ou base de dúvida. Se você for lá na sua rede social, eu sigo um de vocês na sua rede social, e eu vou lá na sua rede social e você fala para mim sobre, você coloca lá um vídeo, você falando sobre tomada, eu vou olhar para aquilo lá e falar assim, nossa, realmente é isso mesmo, eu vou replicar. Ótimo! Você se tornou, além de um influenciador, aquele vídeo se tornou uma gravação da sua ideia, repassada para as pessoas e registrada que você falou tudo. Uma palavra técnica para isso o quê? Documentação técnica é parecer. O que é parecer? Não é, tem um significado de parecer. Eu me pareço com a pessoa. Não. Nesse caso aqui, é do ramo jurídico-administrativo. Parecer significa uma opinião na visão profissional. Exemplo, eu ligo para um de vocês e falo assim, pessoal, eu estou com uma dúvida aqui, eu gostaria de um parecer de vocês sobre a instalação correta para a minha empresa. O que vocês me dizem? Pronto, vocês vão analisar o meu problema, vão ver o que estou precisando, vão fazer um relatório e vão me dar um feedback. Ok? Feedback, o que é feedback? Eu sou emissor, vocês são receptores. E quando vocês falam assim, eu pergunto aqui, todo mundo entendeu? Sim. Aí quando vocês me respondem sim, vocês estão me dando feedback. Quando vocês respondem a quem perguntou, sempre vai ser um feedback. Algumas regras básicas para se fazer um documento ou se ter uma documentação técnica. Primeiro, médico não dá parecer sobre eletrotécnico. Eletrotécnico não dá parecer sobre engenharia civil. Jornalista não dá parecer sobre cirurgia, a não ser que ele tenha uma segunda formação. Tem muitas pessoas que estão entrando em algumas áreas ou vendo um vídeo pelo WhatsApp ou pelo YouTube e pensam a partir daí que são técnicos. Pensar além do óbvio, isso é uma visão técnica. Pensar além do que o pessoal pode ver. Tem pessoas que vão ver assim que esse aqui, é um grampeador. Ótimo. Para o técnico, tem toda uma mecânica por detrás. Por que está funcionando mal assim? Será que essa mola está desse jeito? Tudo uma visão técnica por trás. Então, tem que diferenciar. Pessoas não podem dar opinião no que ela não entende. E vocês, a mesma coisa. Jamais façam uma documentação técnica, que isso pode ser usado contra você em uma forma jurídica. Jamais dê uma opinião sobre o que você não sabe. Eu não sei. Ok, busque uma formação sobre, ou busque conhecer, tenha experiência. Não adianta eu estudar um assunto e passar, porque eu posso só decorar e passar para vocês e eu vou esquecer isso. Quando eu vou falar ou dar uma opinião técnica, primeiro, eu tenho que conhecer do assunto. Segundo, eu tenho que dominar o assunto. Se o médico for formado em medicina e nas horas vagas fez eletrotécnica e jornalismo, ele poderá dar opinião em ambas as áreas, desde que seja domina. Então, eu acabei de falar. Se você domina uma área, fale sobre ela. Se você não domina, não fale sobre ela. Porque quando as pessoas falam do que não sabem, elas acabam passando vergonha. Por quê? Elas jogam o nome que ela está fazendo no lixo, assim, no estalar de dedos. Ok, qual que é a observação que tem que se fazer?
Primeiro, esse cara tem formação. Quando eu vou ver algum documento técnico, ou uma aula, primeira coisa que eu tenho que saber, formação. Esse cara é formado para isso? Segundo, esse cara, além de formado, ele tem experiência? Porque diploma é só um pedaço de papel que comprova que você fez alguma coisa. Mas para comprovar que você fez alguma coisa que está escrito no seu diploma, eu tenho que saber se você sabe fazer na prática. Aí a história muda, né? Então, beleza. Segunda regra básica. Dentro da documentação técnica, jamais, em hipótese alguma, nunca poderá usar a palavra ou frase, é uma frase, não a palavra, eu acho. Por quê? Por que eu não posso usar a palavra eu acho? Primeiro, quando eu uso a palavra eu acho, vamos lá, eu uso a palavra eu acho, eu apresento um achismo, algo que eu não tenho certeza do que eu estou falando. Então, a documentação técnica, ela é, quando eu vou digitar um documento, por exemplo, esse slide pode ser considerado um slide técnico? Pode, depende do conteúdo que ele apresenta. Então, quando eu entro com um conteúdo técnico, documentação técnica, que eu estou falando sobre um assunto, que eu sei do que eu estou falando, do que eu estou registrando, depois eu assumo que eu fiz, isso é documentação técnica. Só que aí, eu tenho que ter um outro fator. Além do achismo que não pode ter, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Porque quando as pessoas vão pedir o seu auxílio, elas vão pedir o auxílio para uma pessoa técnica. Você nunca, jamais vai no médico, e o médico que nunca foi na escola ou na faculdade, e você vai pedir auxílio para ele. Doutor, você faz uma cirurgia em mim? Aí ele fala assim, não, eu nunca fiz essa aula de cirurgia, mas a gente tenta. Eu acho que vai dar certo. Pô, você vai ter confiança num profissional assim? É a mesma coisa de vocês. Quando vocês entram com a hipótese de começar a falar eu acho, durante o ambiente de trabalho de vocês, as pessoas vão perder a credibilidade em vocês. Ah, esse cara tá falando balela, esse cara fala coisa, e ele não sabe nem o que ele está falando. Quando a pessoa ela sabe do que ela está falando, já é outra coisa. As pessoas vão em busca de você pelo que você sabe, pela confiança que ela tem em você. Então, por isso que ela busca um profissional. Ela busca um profissional, um técnico, que saiba o que está falando e que seja dominante no assunto que ele está falando. Hoje, eu sou especialista em comunicação. Ótimo. Como? Atuei pra caramba no ramo de jornalismo. Tenho uma empresa no ramo de comunicação. Estou trabalhando há 6, 7 anos nesse ramo. Então, eu vou me moldando com a experiência. A formação é necessária? É necessária para ter um título. Só que aí, o conteúdo que eu estou aprendendo naquele diploma, eu tenho que saber colocar na prática. Senão vai ser só mais um pedaço de papel que estou guardando dentro de uma pasta catálogo ou dentro de uma gaveta. O conteúdo do curso tem que ficar aqui, eu tenho que dominar o que eu aprendi. Quando eu falar, olha, estou escrevendo sobre isso porque eu tenho certeza. Mas como você vai ter certeza? Estudando, vendo, testando, experiência. Testando, pensando. Quando eu penso e ajo, as consequências são bem menores, porque eu penso, poxa, se eu fizer assim, pode dar erro, pode dar isso, isso e isso. Aí quando eu ajo sem pensar o que eu vou fazer, eu podia ter pensado de uma outra forma. Esse é quem não é técnico. Os técnicos pensam para elaborar um documento técnico. Onde que o pessoal, quem é técnico, trabalha muito com documentação, relatório? Porque todo passo a passo que ele faz, ele escreve, relata o que está dando, que deu certo e o que deu errado. Para quem for replicar a mesma coisa, ter os relatos de quem realmente sabe o que fez, se deu certo e não deu certo, e o próximo que vir fazer a coisa certa que você ensinou e testou para saber se deu certo ou não. Dentro do documento técnico, quando você for escrevê-lo, nunca, jamais você deve escrever eu, você, eu fiz, não. Jamais.
Todos os documentos devem ser escritos em técnicos, é óbvio, em terceira pessoa. Por quê? Deixa uma coisa menos eu. Coloca nós, ou para todos. Vamos ver um exemplo. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Sempre escreva em terceira pessoa, seja do plural ou do singular. Singular, o que é singular? Ele ou ela. Plural, eles ou elas. Mas como assim, professor? Como que eu posso aplicar isso? Isso aqui é coisa de escola, professor. Sim. Cara, um técnico tem que dominar informática, porque ele vai ter que digitar os documentos dele, e português, porque ele vai ter que continuar, pegar o conhecimento técnico dele e colocar na ponta do dedo para escrever um relatório do documento. Singular, um exemplo. O painel de distribuição está com má conexão. Após o funcionamento do setor, o funcionário do setor relatar. Plural. O painel de distribuição está com má conexão, após os funcionários do setor relatarem. Qual que é a problemática aqui? O que difere uma frase da outra? Primeiro, para se caracterizar uma frase no singular, a frase tem que estar falando de uma só pessoa. Mas como? Somente dele. Por que dele? Eu não estou falando de você. Eu não estou falando assim, você relatou. Não, estou falando, ele relatou. Então não seria assim. O painel de distribuição está com má conexão. Após o funcionário relatar. Funcionário do setor relatar. Aí eu tenho aqui, ó, no plural, a mesma frase. O painel de distribuição está com má conexão após os funcionários. Então, na frase anterior, eu estou falando que uma pessoa viu. Essa é a ideia que eu quero causar no meu leitor. No leitor que está lendo o meu documento técnico. Por exemplo, se o chefe está lendo o seu documento técnico, um relatório que você fez, fica falando, mas só o funcionário viu? Aí ele vai atrás. O que é esse funcionário? O que ele viu? O que ele sentiu? Aí sim, ele vai abrir margens para outras análises. Quando eu venho com o plural, eu falo, não foi só uma pessoa que viu, não. Após os funcionários do setor relatarem. O que significa isso? Poxa, os funcionários do setor relatou. Primeiro, quantos funcionários tem esse setor? Que horas eles trabalham? Que momento eles... Tá vendo? Abre a mente para uma análise maior, para chegar num problema objetivo e dar uma solução efetiva através de uma análise textual. Simplesmente você colocou isso em um relatório, que nesse relatório, quando o cara foi ler, ele disse assim, nossa, então, após os funcionários do setor relatarem, funcionários, o que estou fazendo? Estou dando a oportunidade para quem estiver lendo analisar pelo meu ponto de vista que eu relatei, eu ouvi, escrevi o que eu ouvi, e a pessoa que está lendo é como se estivesse do meu lado no momento que eu estava escrevendo. Regra básica número 4. Na regra básica número 4, você não entende o que escreveu. Ou melhor, se você não entendeu o que você escreveu, os outros também não vão entender. Algumas pessoas escrevem assim, não julgando de forma alguma, depende muito se a pessoa foi preguiçosa porque não quis escrever ou não teve oportunidade para aprender o correto. Principalmente aquelas pessoas que compram um diploma para que tem um ensino nem o quinta série do fundamental e vai e compra o diploma de ensino médio para fazer um curso superior. Tem demais? Tem. Eu já tive muitos alunos do técnico, eletrotécnico, que passaram por isso, que fizeram isso. Então, eu tenho que sentar com eles e escrever. Em vez, a gente não julga de forma alguma, porque a gente não sabe a realidade de todo. Então, eu sempre falei assim, olha, já que você não participou, não teve a oportunidade de participar de uma escola, vamos tentar, deixa eu tentar ensinar você, resumir praticamente quase 8 anos em mês, 2 meses, 6 meses, depende. Então, aí eu vou pegar na mão, literalmente, vamos ficar do lado, isso, está certo, vamos tentar mudar. Então, quando as pessoas têm oportunidade e não querem, é diferente das pessoas que não têm oportunidade e querem aprender, né? Então, beleza. Um exemplo que eu peguei assim, veio por cima, o empregador, ele contratou um profissional
Esse cara, ele não tinha formação técnica e escreveu da seguinte forma. Ele fez um relatório assim, ó. Olha só o relatório que ele começou a fazer. O painel distribuinte foi relatado por pessoas que nele relataram que não funcionou bem porque viram as lâmpadas piscarem. Faz sentido? Faz, mas é só que eu tenho que ser um pouquinho, como pode dizer, decifrar o que ele está tentando fazer. Para ser exato, para ser fácil para entender, todos entenderem, o técnico, ele é como se fosse ele brincar com um quebra-cabeças. Um texto é um quebra-cabeça. Se você pega peças que não estão fora da ordem, você não consegue, quando você distanciar, você não consegue entender a formação daquela imagem. Um texto bom é como se fosse um quebra-cabeça com as pecinhas certinhas aonde elas deveriam estar encaixadas, que eu afasto e eu vejo uma imagem. Aqui, quando eu falo, o painel distribuinte foi relatado por pessoas que nele relataram, eu não consigo imaginar. O texto tem que fazer que o cara que esteja lendo imagine naquele momento ou ele vendo aquela situação. Para que ele entenda, por exemplo, eu vou falar sobre o nosso amigo aqui, o grampeador, eu tenho que descrever o que está acontecendo com ele em riqueza de detalhes para o técnico ou uma outra pessoa que vai ver o relatório entender o que aconteceu com ele e o passo a passo que eu tomei, né, para se tornar uma documentação técnica ou instrução. Um exemplo de um texto feito por um técnico. O painel de distribuição classe 001 está com mau funcionamento. Opa, então, aqui eu coloquei um texto aleatório, mas suponhamos que, quando eu falo painel de distribuição classe 001, eu quero para pensar, painel de classe 0, aquele grande, tal formato e por aí vai. Está com mau funcionamento. Aí ele já começa, ele vê primeiro o painel, aí ele imagina o painel na frente dele, ele vê todos os componentes do painel, dos itens disjuntor. Aí ele fala aqui, ó, painel de distribuição classe 001 está com mau funcionamento nos itens. Opa, então é mais de um. Disjuntor. É como se ele abrisse o painel e falasse, esse disjuntor, esse aqui. Eu estou escrevendo para que a pessoa imagine ela fazendo aquela coisa, como abrir, está analisando no local. Mas isso, a pessoa está numa outra instituição que ela só tem como base fotos e o próprio texto, que é o documento técnico sobre o que foi relatado ou instruído para fazer. Regra número 5, que remete muitas vezes à regra 4. Por quê? Se você não escreve para você entender, as pessoas não vão entender. Uma regra básica você escreveu, pega o texto que você escreveu, leia, mostre para a pessoa, depois leia. Porque quando você lê pela primeira vez, parece que não passou erro de forma alguma, porque saiu da sua cabeça. Quando você mostra para uma pessoa e a pessoa te mostra o erro, aí você fala assim, não é mesmo, hein? Passou esse erro. Isso auxilia na hora da produção de qualquer documentação técnica, ou relatório, ou qualquer texto. Porque aí você vê com os olhos de quem irá ler. A gente não escreve para nós escrevemos para a pessoa que vai ler. Então tem que ser fácil para mim e para ela entender. E quando ela entender, ela tem que entender o meu pensamento. Saiba para quem vai escrever. Não tem como eu escrever para uma pessoa que eu não conheço. Eu tenho que saber se esse cara ele entende do meu assunto. Quem é esse meu público que vai ler? Meu público é um superior que ele é formado nisso, então eu tenho que escrever a altura dele para o relatório ou documentação técnica. Se é uma pessoa que não sabe tanto, eu tenho que fazer um documento técnico, eu vou fazer um documento técnico, mas só que um documento que se explique. Isso ajuda a pensar em palavras e termos técnicos para quem sabe o significado deles. Ou você coloca de uma forma que um jovem, que não é da área, entenda. É dessa forma que eu quero que vocês pensem. Poxa, se porventura eu escrevo para uma pessoa que sabe o que significa, por exemplo, a palavra falácia. O que significa falácia? Vou colocar assim num contexto. Infelizmente, falácias são ditas diariamente.
E se eu explicar para quem não conhece? Infelizmente, falácias, que são mentiras, são ditas diariamente. Poxa, parece que eu abri um parênteses e coloquei, ó, isso é uma mentira. E expliquei o significado de falácia. Agora, se eu falar falácia mais de uma vez, as pessoas vão saber o que eu estou falando. Palavras técnicas. Dei um exemplo aqui, ó. Exemplo da regra 5. Palavras técnicas. Será de suma importância a elaboração de um novo diagrama elétrico para a edificação. Poxa, esse cara escreveu bem. Por que eu falo que esse cara escreveu bem? Ele sabe do que ele está falando. Porque ele colocou também com segurança, parece que o texto foi formado por um técnico mesmo, e eles têm segurança e sabem escrever bem. Aí, agora, o mesmo texto, praticamente, mas simplificado para as pessoas que não sabem e as pessoas que sabem entenderem o mesmo contexto. Esse primeiro exemplo aqui, eu estou mandando esse texto somente para um tipo de pessoa, aquela que sabe. No segundo, eu estou mandando para as pessoas que sabem e também que não sabem. Então, vamos lá. É importante criar um diagrama elétrico. O que é um diagrama elétrico? O que é isso? Aí eu abro parênteses. Por que eu abro parênteses? Suponhamos que esse parênteses, ele não existisse. Ó, vim aqui, deixa eu tirar esse parênteses aqui, ele não existisse. Aí seria assim a frase, ó. É importante criar um diagrama elétrico para a edificação. Ficaria a mesma coisa das palavras técnicas em cima. Só que aí eu abro um parênteses para explicar. Quando eu vou usar parênteses? Parênteses são utilizados quando eu vou explicar a palavra anterior dita antes dele. Ou palavra anterior. Exemplo, diagrama elétrico. Eu estou explicando o que é diagrama elétrico. Por isso que eu coloquei um parênteses na frente de diagrama elétrico, porque eu estou explicando ele. Então seria assim, é importante criar um diagrama elétrico. Aí o que é diagrama elétrico? Igual a um mapa com desenhos que mostram detalhes sobre os circuitos elétricos. Estou tentando mostrar de uma forma simplificada, mastigada, figurativa, dinâmica, o que é um mapa elétrico. Aí a pessoa vai começar a ter uma noção. Aí, se ela quiser aprofundar ainda mais, ela vai e pesquisa sobre o assunto. Né? Beleza. Aí eu continuo a frase. Fechei parênteses e vou continuar a frase. Para a edificação. É como se fosse esse parênteses uma frase dentro da frase. Só que esse parênteses que está aqui, se eu tirar ele aqui, a frase continua fazendo o mesmo efeito. Se eu colocar ele explica um termo anterior a ele. Ok? É difícil? Não é difícil. É pensar. Pense um pouquinho. Ó, para a edificação. Edificação? O que é edificação? Edificação, para quem é cristão, é palavra, uma frase, ou uma palavra, ou um sermão, ou quem é católico, evangélico, algo que te melhore. Só que quando eu vou para o ramo de engenharia e construção, por aí vai, edificação é um outro assunto. É a mesma palavra, só com outros significados, que significa construção, casa e prédio, ou prédio. Então, quando eu for falar edificação de novo, lá na frente dessa frase, o que vai acontecer? Simplesmente a pessoa já sabe que edificação é uma casa ou construção. O que vai começar? Quando eu falar edificação, o que ele vai imaginar? Ele vai imaginar uma casa, ele vai imaginar um prédio, uma construção sendo realizada. Assim, ele tem como desenhar na cabeça dele o que eu estou fazendo. Isso significa interpretar texto. Isso que é interpretação de texto. É você imaginar o passo a passo do que está sendo escrito e você entender o que o texto quer dizer. Sabe aquele quebra-cabeça? É quando você fala assim, caraca, eu entendi a imagem que está aqui. Agora a imagem daqui faz sentido. É isso que é uma interpretação. E é isso que o texto técnico tem que trazer. Nossa, então é isso. É essa imagem que ele queria mostrar.